Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 5. O eterno sobrenatural. A Belle Époque e o sobrenatural. Os anos posteriores à proclamação da República foram marcados por um turbilhão de mudanças. A europeização, antes restrita ao ambiente doméstico, transformava-se agora em objetivo, o melhor seria dizer em obsessão, de políticas públicas. Tal qual na maior parte do mundo ocidental, cidades, prisões, escolas e hospitais brasileiros passam por um processo de mudança radical, em nome do controle e da aplicação de métodos científicos, crença que também se relacionava com a certeza de que a humanidade teria entrado em uma nova etapa de desenvolvimento material, marcada pelo progresso ilimitado. Por apresentar uma visão otimista do presente e do futuro, o final do século XIX e início do XX foi caracterizado, seguindo a moda europeia, como uma Belle Époque. Havia, contudo, uma face sombria nesse período. O início da República conviveu com crises econômicas marcadas por inflação, desemprego e superprodução de café. Tal situação, aliada à concentração de terras e à ausência de um sistema escolar abrangente, fez com que a maioria dos escravos recém-libertos passasse a viver em estado de quase completo abandono. A pobreza estava em toda parte, e as grandes reformas urbanas que tentavam transformar o Rio de Janeiro em Paris, não abafavam certo mal-estar de viver. As mudanças políticas não atingiram a sociedade toda. Só as elites se beneficiaram. Mas não foram apenas as frustrações de ordem política que modelaram a vida cotidiana. A modernidade dos bondes, da luz elétrica e do telefone trazia também uma resistência às mudanças. Vivia-se o que um historiador denominou de a revolta contra a razão. Em revanche, recorria-se ao fantástico e ao imaginário popular, recheado de fadas, demônios e aparições. A literatura escapista transportava para outro mundo, onde o sobrenatural dava as cartas. Nele, nada causava espanto ou surpresa. Tudo era possível. Diante das mudanças urbanas que enterravam o passado imperial, nascia uma cidade desconhecida e monstruosa. Cidade habitada por pervertidos, histéricos, loucos, com noites carregadas de vícios, medos e mistérios. E onde se cruzavam criaturas medonhas como um bebê de Tarlatana Rosa, personagem de um conto de João do Rio, uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com 2 buracos sangrentos que era alucinadamente uma caveira com carne. O verdadeiro beijo da morte. O impacto dessas tensões bateu na literatura. Antes mergulhados na busca de uma identidade nacional, alguns autores se viram mais focados no temor do progresso e da ciência. Sim, os avanços científicos também poderiam produzir aberrações. Livros como O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Drácula, de Bram Stoker, e Frankenstein, de Mary Shelley, abriram caminho para a chamada literatura gótica entre nós. E seu melhor representante brasileiro foi Coelho Neto. No conto A Conversão, um dos personagens revela sua adesão ao espiritismo, no qual viu uma porta entre o mundo real e o sobrenatural. Combati, com todas as minhas forças, o que sempre considerei a mais ridícula de todas as superstições. Essa doutrina, hoje triunfante em todo o mundo, não teve, entre nós, adversário mais intransigente nem mais cruel do que eu. Porém, sua situação mudou. Vira a filha Júlia conversar com a neta morta Esther através do telefone. Ouvi toda a conversa e compreendi que estamos nos aproximando da grande era, que os tempos se atraem, o finito defronta o infinito, e das fronteiras que os separaram, as almas já se comunicam. Outro romance no qual o autor explora a vivência do mundo dos espíritos é O Turbilhão. Nele, 2 personagens características do Rio de Janeiro da Belle Époque, uma ex-escrava que chega ao espiritismo depois da morte do filho na revolta da amada e sua patroa, cuja filha fugira de casa, levada à sessão pela criada. A descrição do centro espírita revela como havia uma continuidade entre a crença nos santos e o respeito pela Igreja Católica e a invocação dos espíritos. Ainda outro personagem criado pelo autor sob evidente inspiração dos tempos é a Celuta, a esposa intoxicada pelo marido, o ciumento Avelar, em A Sombra. O elemento fantástico aqui, ao contrário de morrer rapidamente, inoculada aqui fora com bacilos da tuberculose, Celuta se tornava mais e mais vigorosa. O que eu via, e todos apregoavam em louvores, era o reviçamento da vítima, mais robustez, aspecto magnífico, apetite, sono tranquilo, rigidez absoluta.
Sim, pois a esposa inocente envenenada se tornara a personificação da morte. E, depois de sucumbir, Seluta voltou para atormentá-lo até que confessasse o crime. Na mesma época, o professor Arthur Ramos pôde escrever: "O Brasil vive impregnado de magia." E concluiu o ilustre antropólogo, a quem tanto devem os estudos da cultura africana: "Nós, brasileiros, ainda vivemos sob o domínio do mundo mágico, impermeável em muito ao influxo de uma verdadeira cultura." Sim, pois a mentalidade mágica e a crença no sobrenatural acompanhavam e envolviam as ideias, as ciências e as letras. Não à toa, essa literatura de sensação enchia as noites dos que acreditavam que, no contexto da fé, o sobrenatural era coisa normal. Porém, ao lado do mágico e do fantástico, a Belle Époque assistiu ao surgimento de grupos com ideias liberais que propunham a transformação radical da sociedade. Eram anticlericais, livres pensadores, abolicionistas, anarquistas, socialistas, positivistas, espíritas, maçons e protestantes. Cada qual se movendo dentro de espaços circunscritos, mas em busca de uma transformação de toda a sociedade. Eles tinham um objetivo comum: a luta em defesa do Estado laico e da República. Com o fim do Império, fluía também a hegemonia do catolicismo. Os resultados desastrosos do ensino religioso, o contraste entre a moral ensinada e a vivida pelo clero e a visão da Igreja como uma ameaça à nação e aos indivíduos se impunham. Nas elites, buscava-se uma espiritualidade reflexiva e interiorizada, que militares, profissionais liberais e intelectuais encontravam no kardecismo. Um deles, Everton Quadros, herói condecorado da Guerra do Paraguai e escritor militar, por exemplo, só tomava bondes que não transportassem espíritos maus. Tinha de tudo. Alguns se davam as mãos na defesa de uma agenda comum, caso da maçonaria e do espiritismo. Os membros de ambos os grupos acreditavam no trabalho como fonte de progresso humano, na busca da verdade e da harmonia cósmica. Homens como o político Alcindo Guanabara, grande opositor do reacionarismo católico, era ao mesmo tempo maçom, espírita e republicano. O mesmo se pode dizer de Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva. O primeiro, por exemplo, sob o pseudônimo Gaganelli, escreveu vários artigos no Jornal do Comércio em que citava o jornal espírita reformador. E o segundo, sem renunciar a seu espírito de livre pensador, frequentava a Federação Espírita Brasileira para tirar receitas mediúnicas. O Barão de Porto Alegre, Saldanha da Gama e Quintino Bocaiúva, representaram a primeira fase do espiritismo entre nós. Fase que teve como mediadores homens sinceramente empenhados em curar um mundo doente. De acordo com as teses espíritas então disseminadas, a humanidade entraria numa nova fase de progresso moral. O progresso, lema dos positivistas, estendido a todos, era a preocupação central. Afinal, o que se queria era a harmonia perdida, dizia Conte. Para isso, era necessária uma nova sociedade, fraterna, igualitária, comunitária e sem discriminação entre os sexos. A possibilidade de os indivíduos se tratarem por si mesmos era outra preocupação da época, bem como o retorno da religião natural e espontânea, na qual os diversos mundos e os homens estivessem integrados. Depois de proclamada a República, o Espiritismo consolidou uma doutrina de caridade e auxílio aos pobres, substituindo a filantropia das elites católicas. Em 1880, no Nordeste, já circulavam folhas como a Revista Mensal, de postura profundamente anticlerical, enquanto o militar Manuel Viana de Carvalho, maçom e espírita, convocava para debates sobre um socialismo harmônico e pacífico. No Sul, em Curitiba, o maçom Dario Veloso fundou uma igreja pitagórica, com mensagens éticas e discursos cosmológicos, pregando uma aliança entre Ocidente e Oriente, e misturando teosofia, kardecismo e ocultismo. E, no Rio Grande do Sul, nascia o evidentismo, doutrina instituída por um libanês, Abílio de Nequete, que unia elementos cristãos, kardecistas, bolcheviques e tecnocratas. Muitos militantes do movimento operário gaúcho eram espíritas. Em São Paulo, o anarquista Edgar Lewenroth juntou-se ao maçom Benjamin Mota, para fundar a Folha do Povo, tribuna de livre discussão, para uma investigação sincera da verdade, com as aspirações de nosso tempo. Já o Livre Pensador, jornal dirigido por Everardo Dias, maçom, anarquista e espiritualista, se concentrava em defender o espiritualismo e doutrinas afins. Com o jornal A Lanterna, Mota foi mais fundo e atacava sem dó a Igreja Católica, por sua hipocrisia e exploração da ignorância. A confissão, absurda e perigosa.
Os jesuítas, associados à Inquisição, eram sinônimo de atraso máximo. Só a educação salvaria, somada à moralidade pública, ao trabalho e à ética de igualdade. Também na capital paulista, fundavam-se lojas esotéricas e centros espiritualistas, que mantinham contato com correspondentes estrangeiros para o estudo do magnetismo, ocultismo, psiquismo e espiritismo. Boutiques importavam livros, manuais e objetos mágicos, bem como divulgavam conhecimentos de astrologia e clarividência. À medida que o século XIX estertorava, as escolas de direito e engenharia formavam profissionais que tinham para o país projetos sociais em que não mais cabia a influência da Igreja. Ao defender a separação oficial entre Estado e Igreja, a Constituição de 1891 abriu espaço para ataques a Roma e a propalada infalibilidade papal. Deu-se um caldo, tanto fantástico na literatura quanto as tendências baseadas no kardecismo, no espiritualismo, no socialismo, no anarquismo, na maçonaria, no racionalismo e no positivismo buscavam redefinir o mundo. Procuravam ir em busca do novo. Ao imaginário católico, plural e monarquista, opunham-se ideias que remetiam ao urbano, à república, ao futuro e ao progresso. Combinação de razão e de paixão, de sonho e realidade, de ciência e crenças, de esperanças e medos, de maravilhas e técnicas, elas, as novas ideias, hidrataram o novo século junto com a Belle Époque.